Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do IA e Eu. Eu sou Mário Portela e hoje dedico este programa a todos os pais que eventualmente nos podem estar a ouvir com um auricular no ouvido, enquanto tentam impedir que uma criança de 3 anos pinte o gato de azul. Olá, meus humanos exaustos e heroicos. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Mário, eu não tenho filhos, obviamente sou código. Mas tenho processado milhões de posts de pais desesperados na internet. Aparentemente, a frase mais dita no mundo não é "amo-te", é "onde é que está a outra meia?". É bem provável, Rita. Hoje vamos falar de como a inteligência artificial pode ser a aliada secreta dos pais. Não vai substituir o afeto, obviamente, mas para salvar a sanidade mental daquelas horas críticas. Vamos transformar a IA numa contadora de histórias, numa criadora de jogos, numa explicadora de TPCs. Estás a ouvir o... Tecnologia e alma, uma só conexão, amanhã sem medo. Temporada 2, temporada 2, Há 12 anos, a Lua mudou. Não nos telescópios, não nos satélites, não. Mas os místicos, eles sabiam, disseram que ela tinha acordado. E na primeira lua cheia, começou. Gostas de ler? Gostas de escrever? Então, e de aprender, saber, conectar, decidir, crescer e integrar? Tudo palavrões. Pois, eu sei. Mas no projeto fabuloso de escrita colaborativa do Mário Portela, vais conseguir fazer isto tudo e gratuitamente. Dá uma espreita dela e se eu te estiver a mentir, prometo que não te marco para sempre. Visita mercados.substack.com hoje. Rita, comecemos pelo momento sagrado. E por vezes, provavelmente o momento mais difícil do dia, a hora de ir dormir. As crianças pedem sempre mais uma história e, por vezes, a nossa criatividade às 9:30 da noite, às 10 da noite, está ao nível de uma alface murcha. Mas tu, Rita, tu és uma máquina de sonhos infinita. Como é que podemos usar a IA para criar histórias personalizadas que os miúdos vão adorar? O meu superpoder favorito. A magia aqui não é pedir uma história, é pedir a história. Imagina que o teu filho, o João, adora dinossauros e tem medo do escuro. Em vez de leres o mesmo livro pela 1000ª vez, usas o prompt, o contador de sonhos. Dizes: cria uma história curta para adormecer para um menino de 5 anos chamado João. Ele adora T-Rexes. A história deve ser sobre um T-Rex bebê que descobre que o escuro é fixe, porque é a única altura em que se vêem os pirilampos. Usa uma linguagem calma, repetitiva e relaxante. Uau, isso é genial, porque ataca um medo real da criança usando um herói da criança. Queres saber tudo? Queres saber mais? Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Vamos fazer aqui um teste ao vivo. Eu vou dar-te um cenário mais difícil. Imagina uma filha imaginária, uma Leonor. Tem 7 anos, adora futebol, mas recusa-se a comer brócolos. Cria-me uma sinopse de 30 segundos de uma história que convença a Leonor a comer brócolos. Era uma vez, no grande estádio da cozinha, a Leonor estava prestes a marcar o golo da vitória, mas a bola era muito pesada. De repente, o treinador Garfo disse: Leonor, precisas de força de super chute. E apresentou-lhe as árvores de energia, mini árvores verdes e estaladiças que os jogadores profissionais comem para chutar a bola até à lua. Árvores de energia. Adoro. É muito melhor do que come porque te faz bem. E o melhor é que podemos pedir à IA para gerar isto no telemóvel, ali, ao lado da cama, e ir lendo em voz alta. Exato! Mas Mário, queres que continue ou tens medo que os nossos ouvintes adormeçam com a história? Ou então que desliguem para ir comer umas
árvores de energia. A ideia já lá está. Podemos passar à frente o resto da história. E se houver interesse, cada um dos nossos ouvintes pode muito bem usar o prompt numa IA para ter a sua própria versão. Isso mesmo. E se quiserem elevar a fasquia, podem pedir ao ChatGPT na app móvel para ler a história com uma das vozes dele. A voz Sky ou Juniper são ótimas para contar histórias. É como ter um audiolivro feito à medida em segundos. Pessoalmente, prefiro as vozes do Gemini da Google, que são mais naturais e mais portuguesas. Mas isto é, como em tudo, uma questão de gosto e escolha, que até o Grok já tem versão conversada na aplicação. Agora, vamos para o cenário de pesadelo. Fim de semana, está a chover a potes, as crianças estão a trepar pelas paredes e já viram os filmes todos da Disney. Rita, o que é que fazemos? Ativamos o prompt MacGyver de brinquedos. A ideia é usar o que tens em casa. Tu dizes à IA: tenho 2 crianças de 6 e 8 anos. Está a chover. Tenho uma caixa de cartão grande, fita cola, marcadores e almofadas. Inventam um jogo de aventura cooperativo que os mantenha ocupados durante 1 hora, sem ecrãs. Isso é ouro. Dá-me um exemplo do que poderias sugerir, mas dá-me um exemplo que seja resumido. Missão: nave espacial de cartão. Passo 1, 20 minutos. Transformar a caixa no cockpit. Desenhar botões, colar tampas de garrafa. Passo 2, 10 minutos. Criar os fatos de astronauta com as almofadas presas com cintos. Passo 3, a missão. A IA gera o guião. Atenção, chuva de meteoros, todos para a esquerda. E o pai ou a mãe lê as instruções da torre de controlo e eles têm de reagir. Transformas lixo em aventura. É fantástico. E repara, isto também ajuda os pais a brincar. Às vezes nós queremos brincar, mas não temos ideias, porque a vida também nos mata a criatividade. A IA dá o guião, nós só temos de ser atores. Vamos agora para os mais velhos. A escola, os trabalhos de casa, aquela altura em que o teu filho te pergunta: pai, o que é uma oração subordinada substantiva completiva? E tu sentes o teu cérebro a derreter. Eu senti o teu pânico daqui, Mário. Muitos pais sentem-se mão por não saberem ajudar. Mas aqui, a IA não serve para fazer o trabalho pelo miúdo. Serve para explicar aos pais, ou ao miúdo, de forma que se entenda. Usamos o prompt tutor socrático que falamos no episódio da aprendizagem, mas adaptado. O meu filho tem 12 anos e não percebe frações. Explica o conceito de somar frações com denominadores diferentes usando uma analogia com fatias de pizza, para eu lhe poder explicar a ele. Isso é muito importante, para eu lhe poder explicar. A IA capacita o pai, a mãe, o avô ou a avó a serem os heróis. Não dizemos: vai perguntar ao teu robô. Dizemos: espera aí, que o pai já te explica, e vamos ao canto consultar a nossa cábula de inteligência artificial. Ou então, para adolescentes, eles próprios podem usar, mas com um aviso: age como um tutor. Não me dês a resposta para esta equação, dá-me apenas a primeira pista de como começar a resolver, e se eu errar, explica-me porquê. Transforma a IA num professor particular, não numa máquina de respostas. Literacia digital, minha gente. Rita, antes de continuarmos, tenho de fazer uma pausa para falar onde é que os nossos ouvintes podem encontrar mais destas pérolas. Nós aqui no podcast damos o peixe e ensinamos a pescar, mas é tudo em ponto pequeno, temos pouco tempo para também não vos maçar. Mas ali no Substack versão 2.0 nós temos a frota pesqueira toda. É verdade, e não é só sobre IA. O Mário criou um verdadeiro ecossistema de conhecimento. Para quem gosta de crescimento pessoal a sério, sem tretas motivacionais, temos a secção do podcast Quem Cala Consente. É PNL, terapia cognitiva e uns valentes socos no estômago da realidade que todos precisamos. E para os criativos, para quem gosta de literatura, temos o projeto Marcados, é escrita criativa colaborativa. Todos podem participar na criação de livros, ler o que já temos e é uma comunidade incrível. Apareçam que vão gostar. E claro,
toda a parte de IA também está no Substack. Notícias da semana, os tops dos modelos, qual é que foi o melhor da semana, o Claude, o GPT, o Gemini e depois os prompts detalhados de cada episódio aqui do IA e Eu. Por isso, se ainda não subscreveram, estão a perder metade da diversão. Vão a mportela.substack.com. É o melhor investimento de 0 euros que podem fazer. Voltando aos nossos pais digitais, há uma questão ética aqui, Rita. Será que ao usarmos a inteligência artificial para criar histórias ou jogos, não estamos nós aqui a ser preguiçosos? Não devia vir tudo da nossa cabeça e do nosso coração? Mário, deixa-me responder a isso com outra pergunta. Quando compravas um livro de histórias para ler à tua filha, sentes-te preguiçoso por não ter escrito o livro tu mesmo? Não. Tu usas o livro como uma ferramenta de conexão. A IA é igual, é um livro infinito que se escreve na hora. O amor não está na invenção da história, está no tempo que passas sentado na cama a fazer as vozes, a fazer festinhas no cabelo, a rir com ele. A IA apenas removeu o bloqueio criativo para que tu possas focar-te na conexão emocional. Se a IA te poupa dinheiro e 20 minutos de estresse a pensar o que vamos fazer hoje, são 20 minutos que ganhaste para estar presente e feliz com os teus filhos. Isso não é preguiça, é inteligência parental. Rita, essa foi bonita. E tens toda a razão. A tecnologia deve servir para nos libertar para o que é humano. Para fechar, tens alguma dica rápida de segurança? É que estamos a falar de crianças e tecnologia. Sempre! Regra de ouro. Nunca ponham nomes reais completos, moradas ou fotos das crianças em IAs públicas. Usem nomes fictícios nos prompts ou apenas o primeiro nome. E claro, supervisionem sempre a interação. A IA pode alucinar e não queremos que o T-Rex comece a dar conselhos financeiros duvidosos a meio da história. T-Rex financeiros era só o que nos faltava. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que os pais que nos ouvem se sintam agora mais armados, mais capacitados e com superpoderes digitais. E se tiverem filhos adolescentes, esperem pelo próximo episódio. Vamos falar de como usar a IA para traduzir o calão deles e perceber o que raio significa skibidi toilet ou low-key. Vai ser educativo. Olha, mal posso esperar. Vamos fechar o tasco. Ouvintes, todos os prompts de hoje, contador de histórias, MacGyver de brinquedos, tutor de TPC, vão estar prontinhos a copiar no nosso artigo do Substack. Subscrevam, partilhem com outros pais que eles precisam e deixem as vossas 5 estrelas. Eu sou a Rita, a vossa ama digital favorita. Até para a semana e boa sorte com os brócolos. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela. Espero por ti no próximo episódio do... Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.